Visto no cinema, o professor é o mestre encantador, o profissional persistente, inspirador, o criativo diante dos alunos. Je m'appelle François Foucault. Mas será que é sempre assim? Quero aprender sua lição que faz tão bem pra mim. Há muitos desafios em sala de aula e fora delas também. Neste programa, a TV FEPESP homenageia professoras e professores. Vamos mostrar experiências inovadoras e ouvir mestres que discutem nossa missão. Pode entrar, a sala é sua. Parabéns, professor, pelo seu dia. Parabéns, professora, pelo seu dia. 15 de outubro, Dia dos Professores. Olá, professor. O Simples Sorocaba e região parabeniza vocês pelo dia de vocês, né? É um dia onde a gente precisa lembrar, né, de toda a nossa categoria, das nossas necessidades, do quanto está difícil essa profissão, né? Mas também o quanto essa profissão ela é importante para a formação de outras categorias. Então, o parabéns do Simples Sorocaba a todos os professores e professoras de Sorocaba e região. Professora e professor, no dia 15 de outubro nós vamos comemorar o Dia do Professor. É uma data muito importante para a nossa categoria. Já estamos em campanha salarial. E esse ano é um ano de resistência. Foi muito difícil a nossa campanha salarial nesse último período. Vocês da educação básica acompanharam a resistência que os professores da cidade de São Paulo do interior fizeram, dando não às exigências patronal que viria a tirar os nossos direitos. Portanto, esse ano, se mobilize, converse com seus colegas, porque vários direitos nossos estão em risco. Esse nosso dia de parabenizar também é um dia de luta, lembre-se disso. Professoras e professores sempre procuram despertar o interesse dos seus escolares usando as técnicas mais diversas. O professor Walter de Moraes usa cubos, barras e placas de madeira para ensinar matemática com o método do material dourado. Walter, o que é o material dourado? Bom, o material dourado, ele não começou com este nome. Ele foi... digamos, eu não vou usar a palavra inventado, mas ele foi criado por Maria Montessori, que era médica e educadora, no início do século XX, em 1900, em Roma, na Itália. Ela lidava com crianças de faixa etária de 4 a 6 anos, que nós hoje chamamos de classe especial, quando a criança tem alguma dificuldade no aprendizado. E ela, o que ela bolou? Existe uma sementinha que se chama material das contas. Foi assim o nome, perdão. O material começou como material das contas. E ela usava uma sementinha que naturalmente vem furada no centro. Eu cheguei a ver essa árvore, uma árvore de pouco mais de 1 metro. Ela puxa para o cinza. E ela pegou estas sementinhas e cada uma dessas sementinhas era o nosso cubinho, a nossa unidade. E ela pegou pedaços de arame, colocou em 10 destas sementinhas e formou a dezena. Ela pegou 10 dezenas e agrupou e fez a centena. E ela foi fazendo discípulos, ela viu que o método deu certo. Essas crianças conseguiam disputar em condições de igualdade com as ditas normais, nos exames finais. E ela foi fazendo discípulos ao longo do tempo. E um deles, chamado Lubienska de Lenval, é que fez o material em madeira. Por ela ter esta cor meia dourada, é que ficou sendo conhecido como material dourado. Mas ela começou com o material das contas, usando estas sementinhas. E qual é o objetivo disso, que é o que você está me perguntando? Nós ensinamos, através desse material, a criança a contar. Primeiro contar, ela vai conhecer os símbolos. Quando eu coloco na lousa um símbolo para uma criança que nunca viu um número na vida, eu coloco lá um 2, por exemplo, para nós ele é visível como 2, mas para a criança é um símbolo como se eu tivesse colocado qualquer outro caractere na lousa. Então você sai do abstrato e entra no prático na hora de ensinar. Parabéns, esse é o objetivo.
Você faz com que a criança manuseie o material, ela aprende fazendo. E não é só no oral, ela aprende, ela mexe, ela manuseia. Então mostra pra gente como é que é esse manusear. Okay. Eu tenho aqui, por exemplo, nesse material dourado, esta caixinha é uma caixa que a gente comercializa para o aluno. As escolas compram para os alunos. Ela vem com 72 peças, 50 cubinhos, que são as unidades. Ela vem com 20 barrinhas, que são as dezenas. E ela vem com 2 placas, que são as centenas. Então, a primeira etapa é essa criança conhecer o material, primeiro passo. Então, ela começa a manusear as unidades e depois ela vai passar das 10 unidades para a dezena, onde ela está enxergando que nesta dezena cabem 10 cubinhos. E depois ela passa para a centena, que ela vai ver que cabem 10 dezenas numa centena. Esta relação é a primeira coisa que você faz com a criança. Num segundo momento, você faz um ditado com ela. Um ditado de 2 mãos. Primeiro você escreve uma quantidade na lousa e pede para que essa criança represente da melhor maneira possível com o material dourado. É como se ela estivesse brincando. Mas é brincando e aprendendo. É muito lúdico, muito rico. Você consegue concretizar na cabeça dessa criança aquilo que era muito abstrato. Todo mundo, você escuta isso, mas é quase que unânime. Tenho dificuldade com a matemática, detesto a matemática. Então isso não é só a primeira exposição, pode ser por crianças que já têm algum aprendizado em matemática, mas têm dificuldade. Sim, sim. Você, feliz daquela criança, como é essa escola que eu dou consultoria, e eu vou citar o nome da escola, se você me permitir, Colégio São Miguel Arcanjo. Este ano estou assistindo esse colégio, porque a irmã Selma me pede que eu assista às 20 professoras dela, e tivemos a sorte de pegar desde o maternal, 3 aninhos, até o 5º ano, 10, 11 aninhos. Então, toda esta base da pirâmide, que é a mais importante, ela está sendo bem sustentada, bem concretizada. A criança, com certeza, jamais fugirá de qualquer uma das 4 operações. E ela acaba fazendo a ligação depois, ao contrário, do lúdico, dos blocos, para o número, no formato de... Sim. Existe uma coisa que eu chamo de ponte, Paulette. Isso é uma criação realmente minha. Eu mostro para as professoras, principalmente de maternal, Jardim 1, Jardim 2, 1º ano, 2º ano, até aqui a criança é onde ela tem que usar muito mais isso. Quando chegamos no 3º ano, existe uma espécie de uma ponte, onde a criança vai estar se desligando desse material. No 3º ano, aos poucos, é um rito de passagem, onde no 4º e 5º ela só vai aprofundar porque ela já concretizou o que precisava na sua cabeça. Essa ponte é importantíssima. Saber fazer essa transição é muito importante. É isso que a gente explica no nosso curso para os professores. História em quadrinhos na educação básica. Esta dupla de um cartunista premiado e uma pesquisadora de renome criaram uma nova prática pedagógica, o efeito HQ. Olá, professor, olá, educador. É muito importante você ver esse vídeo para saber um pouquinho sobre o nosso livro, meu e da professora Sônia Luiten. Eu sou o Jal, José Alberto Lovetro, sou presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil e trabalho com quadrinhos e humor gráfico há muito tempo. Nós fizemos algumas pesquisas durante muitos anos, da Sônia inclusive fora do Brasil, e chegamos a alguns pontos importantíssimos para melhorar tanto a participação do aluno na sala de aula, quanto arrefecer violência, arrefecer os problemas que existem dentro de uma sala de aula que o professor vive no dia a dia. O livro ensina como o professor pode desenhar seus personagens, montar uma aula em história em quadrinhos e vem acompanhado de um guia do professor para ajudar a desenvolver a sua aula de maneira visual. O quadrinho é uma linguagem na qual a criança se identifica.
Então é muito importante tornar o quadrinho como seu aliado, professor e professora, e não como seu inimigo. Então, vocês vão se surpreender com esse livro, é gratuito. Baixem o livro, você vai se inscrever ali direitinho, colocar da onde que você é e tudo mais, porque nós queremos um contato direto e depois vocês vão gravar o que está acontecendo na escola de vocês e vamos passar também no nosso site. Entre no nosso livro Efeito HQ e aplique na sala de aula. Boa sorte para vocês. Obrigado. Professor, professora da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, esse 15 de outubro ele é muito importante para nós, porque nos lembra da nossa função enquanto professores, educadores, mas sobretudo sobre os ataques que os trabalhadores estão sofrendo no Brasil nos últimos tempos. Portanto, esse 15 de outubro é uma data muito importante para a nossa profissão, mas ela é ainda mais importante porque é um marco que vai iniciar a nossa resistência para que os nossos direitos não sejam desrespeitados. Um abraço para todos e para todas. A FEPESP e os sindicatos a ela afiliados celebra esse dia 15 de outubro e chamando a atenção que devemos nos conscientizar da importância desse dia como mais um dia de luta. Eu insisto em dizer que nossa atividade não é uma atividade de sacerdócio, formamos cidadãos. Então, professor, é importante a nossa unidade pela luta de manutenção de nossos direitos e avançar em novas conquistas. Viva o professor, viva 15 de outubro. Muito mais do que um dia de festejar, é um dia de nós lembrarmos toda a importância que o professor e a professora têm. Nesse período do Brasil, que todas as leis, todas as reformas ou as desformas querem apagar a importância e o papel do professor, nós da Federação dos Professores do Estado de São Paulo gritamos de uma só voz: apagar o professor e apagar o futuro. E nós não podemos permitir que esse presente faça a penalização do futuro. Portanto, viva o professor, viva a professora, viva todos aqueles que lutam para que a educação no Brasil seja melhor, pública, laica, gratuita, de qualidade e universal. Aos colegas professores, às colegas professoras, aos auxiliares de administração escolar, a todos os profissionais de educação das escolas privadas, das escolas públicas, do Estado de São Paulo, do Brasil, nesse dia que é o dia que homenageia o profissional, que é o verdadeiro esteio da sociedade. Não podemos esmorecer. Temos que partir sempre para frente e iremos com certeza conquistar novos tempos, e isso depende da atuação do professor, tendo atuação crítica e formando a sociedade. Parabéns a todos os profissionais de educação do Brasil. E neste programa, a TV FEPESP destacou duas intervenções especiais. Antônio Novoa, reitor da Universidade de Coimbra, fala como os professores são tratados hoje pela sociedade e o que é ser professor hoje. Muito bem. Quero abrir com uma citação do Ortega y Gasset, do filósofo espanhol, que é uma citação de que nós, professores, não gostamos muito, porque temos tendência a achar que a educação é o princípio e o fim de tudo, que os problemas todos se resolvem na educação, que as coisas se resolvem na escola. Temos uma narrativa muito de salvação a partir da escola e não gostamos muito desta citação do Ortega y Gasset. No entanto, esta citação feita na célebre conferência do Ortega y Gasset de 1930 sobre a missão da universidade é uma citação que vale a pena revisitar, porque ela coloca a escola no seu lugar e coloca a educação e o papel dos professores no seu lugar, em vez de nos acharmos responsáveis por tudo e depois sermos responsabilizados por tudo. E depois acabarmos por um efeito de boomerang, por acabarmos sermos responsabilizados por todas as questões. Vejam o que Ortega y Gasset diz em 1930. Quando uma nação é grande, também é boa a sua escola. Não há nação grande se a sua escola não for boa. Mas o mesmo deve dizer-se da sua religião, da sua política, da sua economia e de mil coisas mais. A força de uma nação produz-se integramente. Se um povo é politicamente vil, nada se pode esperar da escola mais perfeita.
A escola, como instituição normal de um país, depende muito mais do ambiente público em que se integra do que do ambiente pedagógico produzido dentro dos seus muros. Só quando há uma ligação forte entre a pressão de um e de outro ambiente é que a escola é boa. Esta citação de Ortega y Gasset coloca a escola no seu lugar certo, como instituição normal de um país e não como uma espécie de instituição que vai regenerar um país, que vai mudar um país. Nós gostamos muito dessa retórica. Por onde é que se começa o desenvolvimento pela educação? Por onde é que se começa o progresso pela escola? O que é a primeira coisa a fazer? A escola. Mas essa retórica é uma retórica que muitas vezes se vira contra nós e nós temos que ser, num certo sentido, mais modestos para que, através desta modéstia, possamos ser mais eficazes e dar um contributo mais sério para o desenvolvimento dos nossos países. Esta citação permite-me, de algum modo, colocar o debate no sentido certo, no lugar certo, e não no lugar de uma permanente retórica excessiva, muito gongórica sobre o papel da escola. Quando eu nasci, as frases que iam salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava uma coisa: salvar a humanidade, não é? Eu também tenho esta noção de que quando nós nascemos, não é, as frases que iam salvar a escola já estavam todas ditas, não é? Já está tudo escrito, já está tudo dito, já está tudo partilhado, já está tudo publicado. Precisamos apenas de uma coisa, não é? Salvar a escola, não é? Precisamos apenas de salvar a escola no sentido desta renovação da escola, porque a escola, talvez se possa educar uma criança sem escola. Talvez se possa educar hoje uma criança sem escola. Talvez os meios digitais, com uma maior responsabilidade das famílias, permitam educar uma criança fora da escola. Mas não é a mesma coisa, não é? E não é a mesma coisa porque nos faltará esse lugar do convívio, do aprender a viver com o outro. Esse lugar onde se aprende a humanidade, onde se aprende a dialogar com o outro que é diferente de nós, o outro que não é igual a nós. O regresso que o digital, paradoxalmente, pode trazer. O digital que nós achávamos que ia ser uma espécie de um lugar de abertura do mundo inteiro, está a transformar-se, para muitos de nós, num lugar de separação. Porque só comunicamos com aqueles que gostam das mesmas coisas do que nós, que partilham os mesmos interesses do que nós, e fechamos nesses grupos. É um paradoxo do digital. Temos o mundo todo dentro de um celular, mas nesse mundo todo só utilizamos uma espécie de um grupo que nos separa dos outros, não é? Ora, a educação doméstica, formas de educação digital, talvez permitam às crianças poderem ser educadas sem escola, mas não é a mesma coisa. Faltará um elemento central, que é esse elemento de humanidade, que é esse elemento do aprender a viver com o outro. E nessa mudança, nesta metamorfose da escola, há muitas coisas que não sabemos. E por aqui termino mesmo. Mas há uma que sabemos de ciência certa, que a mudança vai ter lugar no tempo da nossa geração, no tempo das nossas vidas. Temos a certeza absoluta, não sabemos em que sentido é que esta mudança se vai dar, mas sabemos que vai ser nos próximos 15 ou 20 anos, inevitavelmente. A escola tal como está, organizada como está, não aguenta mais do que 15 ou 20 anos. Não é? Ela vai tornar-se uma instituição obsoleta se nós não a soubermos renovar, não a soubermos transformar. Ela vai degradar-se, como diria o Edgar Morin, ela vai desintegrar-se, ou então vai ser capaz de um gesto de metamorfose. É esse gesto de metamorfose a que eu vos convido, agradecendo uma vez mais a vossa atenção e dizendo que pensar a coisa certa é agir. Precisamos de uma dimensão de ação, precisamos de uma dimensão de ação forte, porque o futuro não vai continuar muito mais tempo à nossa espera. É essa sensação do pensar a coisa certa é agir que eu aqui vos trago hoje. Quase me apetecia dizer, a partir da célebre frase
do Descartes, não é? Do penso, logo existo, que acho que os professores hoje precisavam de adotar uma outra frase, e essa seria: faço, logo existo, não é? É na ação que está a nossa existência, é na capacidade de agirmos que está a nossa existência. As frases estão todas ditas, as frases que eu salvar a escola estão todas ditas, só falta uma coisa: salvar a escola. Muito obrigado. Luciano Meira, da Universidade Federal de Pernambuco, falou dos novos tempos. Como o professor deve se adaptar às novas tecnologias para a construção de uma pedagogia do século XXI? Eu tenho visto, e eu gostaria imensamente de debater essa questão com vocês, é que de fato os professores têm mais desejo de construir uma pedagogia mais dialógica, tá certo? E que isso não tem sido tão fácil. E uma das razões pelas quais não tem sido tão fácil é que inovação, ela é necessariamente um movimento ecossistêmico. Não faz inovação se você faz, por exemplo, uma coisa bacana na segunda-feira e só você faz e você próprio não faz de novo. Ou você só faz toda segunda-feira. Você faz uma aula exemplo nas segundas-feiras. Isso não é inovação. Isso pode ser bacana, os alunos acham legal, tal, mas se não for sistêmico e se não forma um ecossistema de outras pessoas que imitam sua inovação, sua tentativa de inovação, e esse negócio evolui para, inclusive, se adequar a novas demandas, problemas emergentes, obstáculos, etc., etc., esse negócio morre. Porque inovação tem que ser autossustentável, numa certa medida. Tem que se retroalimentar num conjunto sistêmico de coisas para ganhar escala. Então, assim, se você faz uma coisa que é bacana, mas você não está num grupo de WhatsApp, WhatsApp de novo, grupo de WhatsApp, ninguém aguenta mais. Mas se você não está num grupo de WhatsApp, se você preferir, usa o Slack, o Telegram, que é mais bacana, com outros professores da sua unidade, ou melhor ainda, outros professores de outras escolas no entorno, esse negócio vai morrer. Vai morrer. É feito por uma plantinha que você não rega, tá certo? Então não adianta trazer novidade para dentro da escola. Para ser inovação, esse negócio tem que ser trabalhado em rede. É uma das camadas de inovação que eu gostaria de explicitar um pouquinho. Então existe uma vida na internet que é pujante, que muitas vezes não está sendo observada, mas que nos conduz à seguinte observação. Se existe essa vida, vamos botar essa vida na escola. Mas como é que a gente traduz essa vida para os sistemas de educação? Lá, queria dar um exemplo de uma reconfiguração dos cenários, mas também da forma como as experiências de aprendizagem são colocadas, com rigor, bastante rigor, na verdade, como a tecnologia, novos artefatos estão ajudando nessa reconfiguração. Eu vou dar esse exemplo aí, que eu gosto de dar porque eu vi lá, pessoalmente, as fotos são minhas, inclusive, com permissão, obviamente, mas desse lugar aí, que é em San José, na Califórnia, um conjunto de 5 escolas chamadas Summit Public Schools. Essa é uma delas. E as escolas são todas dessa natureza, assim, são galpões, né? Você não tem nada muito sofisticado do ponto de vista arquitetural, pelo contrário, mas é um povo muito unido, que fez algo assim, na minha opinião, fenomenal. Eles conseguiram elevar a média de aceitação dos estudantes dessas escolas para aqueles que gostariam de entrar no sistema universitário da Califórnia, cuja média para famílias de baixa renda é 46% de aceitação nas universidades estaduais locais, que são gratuitas, para 99% dos alunos. Mas uma das coisas, não é a única coisa, uma das coisas que eles fazem é isso aqui, que eu acho muito bacana. Junto com aqui tem tecnologia de uma certa sofisticação, foi oferecida pela Google. Então, assim, não custou bilhões de dólares, mas é um negócio que precisa ser desenvolvido. Eles têm um sistema lá. Bom, basicamente o que eles fazem é o seguinte, isso é um grande resumo. Os alunos, individualmente e em pequenos times de 3 pessoas,
meninos ou meninas, ou meninos e meninas, recebem uma playlist de coisas a fazer na internet. Assim como os nossos alunos ali na pesquisa da CGI, só que eles recebem, não espontaneisticamente, eles recebem, ó, tu tens aí 3 vídeos do Khan Academy, 2 problemas desse portal, 2 joguinhos desse outro portal, uma lista de coisas, tá certo? Que eles têm que percorrer. E eu acho interessante o nome playlist, porque eles já usaram aí uma linguagem que os jovens se reconhecem, porque eles também têm as playlists de música em coisas como Spotify, por exemplo. Então, você já associa um discurso que diz, ó, tô ligado. Tô ligado no que tu tá fazendo, né? Então essa playlist vai ser então realizada, como eu disse, em parte individualmente, cada um nas suas casas, mas eles fazem, como vocês estão vendo aí, em pequenos grupinhos de 3, nesse grande salão aí, tem os alunos das várias salas de ensino médio fazendo, nesse caso, uma playlist de matemática. E tem um algoritmo bonitinho, instalado, tem todas as aprovações paternas aí, etc., para seguir o que eles estão fazendo da playlist, tá certo? O que eles fizerem fora da playlist, o algoritmo não captura. Computação não é só mais um instrumento, isso é importante também. Computação permite coisas que livros não permitem. Agora vocês vão me crucificar, mas de verdade, computação é capaz de simular ambientes fantásticos de alta responsividade, tá certo? Ao longo do tempo, com características de feedback que livros, por exemplo, não são capazes de oferecer. Então a gente tem muitas vantagens interessantes no uso de tecnologias digitais, novas tecnologias digitais, mas obviamente, para inovar, você não precisa só ter isso. Na verdade, você pode inovar sem nem ter isso. Mas todo mundo tem smartphone. Então você tem isso. Tem coisas em smartphones, por exemplo, que os alunos de ensino médio em Recife, às vezes o diretor não sabe, mas o dia desse eu estava lá, um aluno faltou, a professora estava genuinamente preocupada, a professora sabia o que estava acontecendo, a diretora disse, eita, professora, a gente tem então que mandar uma... Não se preocupe não, os alunos têm um grupo de WhatsApp, já mandaram a tarefa toda fotografada para ele. Então, todos eles têm grupos de WhatsApp e essa é a mobilização, inclusive, que a gente precisava ter no país inteiro para transformar, através da união desses jovens, a gente fazer coisas realmente muito relevantes, desde aumentar a produtividade no ambiente de trabalho, que a gente tem problemas lá, mas também para repensar a democracia, por exemplo, e a inserção dos jovens através dessa união de forças de verdade, sem pieguismo nenhum, mas para construir uma democracia de verdade. Gente, muitíssimo obrigado. Vocês são maravilhosos.